Bem, boa tarde a todos e todas as pessoas que estão conosco na tarde de sexta-feira. Já estamos chegando ao final, né, do seminário do CPEDUC e já estamos sentindo saudades. Mas antes disso, para que a saudade fique maior ainda, nós estamos aqui na presença da professora Marise, que nos brinda, né, no final desse evento, né, com a conferência de abertura. A professora Marise Nogueira Ramos, que muito gentilmente aceitou o convite da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Pará, por meio do professor Doriedson Rodrigues, né, que fez o convite e a trouxe. Professora Marise, você nos honra muito com a sua presença nessa tarde. Nós queremos muito, assim, beber das fontes, aprender com você nesse momento e também ter uma interlocução muito, que nós sabemos que vai ser muito dinâmica e interessante. Então, fique à vontade, né? Você também está na sua casa. Eu quero agradecer desde já a todos aqueles nossos colaboradores, né? Ao professor Doriedson, a professora Vilma, a professora Sheila, a professora Joelma, que esteve conosco nesses dias, e nesse momento, infelizmente, eu terei de sair para uma reunião, mas à medida do que eu posso, eu estarei com vocês também, tá? Então, uma boa tarde a todos, tenham uma excelente partilha de conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, professora Marília, nossa pró-reitora de ensino de graduação, pela saudação inicial dessa mesa de encerramento com a professora doutora Marise Ramos. Nesse momento, infelizmente, eu terei de sair para uma reunião. Doriedson, você está com o áudio ligado, Doriedson. Tá. Então, nós teremos agora a conferência de encerramento com a professora doutora Marise Ramos, a conferência intitulada Diretrizes Curriculares dos Ensinos Médio e Superior, Encruzilhadas da Vida Acadêmica em Tempos Pós-Modernos. A professora doutora Marise Nogueira Ramos possui graduação e licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Educação pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutorado em Etnossociologia do Conhecimento Profissional na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal. É especialista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, e professora associada da Faculdade de Educação da UERJ. Docente credenciada no quadro permanente dos programas de pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, na UERJ, e de Educação Profissional em Saúde, na Fiocruz, do qual foi coordenadora no período de 2008 e 2012. Foi diretora de Ensino Médio no Ministério da Educação, de 2013 a 2004, coordenadora do GT Trabalho e Educação da ANPED, 2008 e 2010, e representante do mesmo GT no Comitê Científico da Associação, 2011, 2012 e 2008 e 2010. E 2019, representante do mesmo GT no Comitê Científico dessa associação, 2011, 2012 e 2019 e 2022. É uma das coordenadoras do grupo TESE, Projetos Integrados de Pesquisa em Trabalho, História e Educação e Saúde, da UFF, UERJ e Fiocruz. Tem experiência na área de educação, com ênfase na educação profissional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação profissional em saúde, educação profissional integrada ao ensino médio, ensino técnico, reformas educacionais, saberes profissionais. E é bolsista produtividade do CNPq. Então, nós teremos, né, uma tarde de debate com a professora Marise, né, que tem uma vasta experiência na área da educação, da pesquisa e da gestão, né, e com certeza vai nos trazer muitas ideias para pensarmos a temática da conferência. Seja muito bem-vinda, professora Marise, e o espaço é seu. Muito obrigada, professora Vilma. Agradeço
Reitero o agradecimento pelo convite e por sua apresentação neste momento cuidadosa, carinhosa. Quero cumprimentar também a professora Marília, que tem seus limites óbvios, né, de quem está nas funções, exercendo as funções agora dessa responsabilidade, mas também já quero registrar que agradeço pela cordialidade, pelo carinho. Quero cumprimentar meu colega, amigo, companheiro de trabalho e lutas, professor Dori Edson, que fez essa intermediação, e sou testemunha do seu compromisso com a universidade pública, com a luta pela educação radicalmente democrática. E gostaria de cumprimentar todos e todas e todes que nos assistem, que acompanham este momento ao vivo, como estamos aqui, ou até mesmo em outras circunstâncias, na hipótese desta mesa estar sendo gravada e se tornar mais amplamente disponível. Entendo, ou melhor, suponho, né, que estou com uma interlocução com educadores, educadoras e estudantes dos diversos níveis, diversas etapas, né, do ensino superior, e eventualmente também educadores e educadoras da educação básica nas suas diversas modalidades. E tendo por responsabilidade, não é pequena esta, fazer essa conferência de encerramento de uma jornada intensa que vocês tiveram, e colocando os seus desafios, buscando analisar os seus projetos e definir rumos para a construção comprometida socialmente, né, da educação pública de uma universidade do porte e da responsabilidade que é a Universidade Federal do Pará. Bom, o nosso tema, um tema, inclusive, que, sob alguns aspectos, podem me habilitar a estar dialogando com vocês, né? Eu entendi, no momento de diálogo com o Dori Edson, que a contribuição pode se dar aqui no sentido de problematizarmos a relação entre a conclusão da educação básica pelos estudantes, neste caso, então, a última etapa da educação básica, o ensino médio, e a transição para o ensino superior. Entendendo que a temática do ensino superior não é a minha temática de estudo, principalmente, mas o ensino médio, a formação de trabalhadores, sim, e a perspectiva e o direito do acesso da classe trabalhadora, dos filhos de trabalhadores, à universidade pública, com certeza, e ao acesso fundamentalmente, antes mesmo da dimensão institucional, mas o acesso ao conhecimento sistematizado, o que é um pressuposto para a inserção institucional qualificada, mas também compreendendo que as instituições de ensino superior são espaços de formação científica, de formação cultural, de formação ético e política. Tal como a própria educação básica, entretanto, no ensino superior, com a responsabilidade adicional de que se trata de um momento de formação que tem como ponto de partida, ou que deve ter como ponto de partida, e é isso que nós vamos discutir, a consolidação por parte dos estudantes de aprendizados no campo das ciências, da cultura, das letras e das artes, aprendizados estes desenvolvidos, que precisariam e precisam ser desenvolvidos numa perspectiva integral, omnilateral, porque, então, é a partir de tais aprendizados que se podem fazer escolhas sempre historicamente situadas, não é? Circunstancialmente situadas, do ponto de vista econômico, político, ético, numa sociedade, mas considerando, então, que sob essas mediações que o momento histórico e a realidade de classe das pessoas impõem, os estudantes definem, então, possibilidades de prosseguimento de estudos, buscam a execução desse direito,
ingressando no ensino superior, cursando com alguma estabilidade, com princípios de permanência, com êxitos esperados, necessários para o prosseguimento à conclusão de estudos e, finalmente, se constituírem como profissionais dos diversos campos do saber relativas às diversas áreas que organizam a sociedade, né? Então, compreendendo-se as profissões, portanto, como respostas que a modernidade foi dando às necessidades que a sociedade, já complexificada, vai tendo, de tal maneira a requerer conhecimento especializado para que problemas sejam enfrentados, resolvidos e proporcionando-se, assim, à sociedade condições básicas minimamente necessárias para a produção da existência, para a manutenção da vida em qualidade. Daí que eu não dissocio, portanto, a formação profissional, que é função principal da universidade, do ensino superior, mas também que pode se desenvolver anteriormente no ensino médio, inclusive por integração à formação profissional. Não desvinculo a formação profissional da formação científica, ou mesmo da formação acadêmica, porque entendo que o exercício profissional ele precisa ser sustentado pela base científica e ético-política que estruturam os processos de produção e de necessidades da sociedade. Daí que entendo que a organicidade da educação nacional, né, que eu gostaria muito de poder de falar da organicidade do Sistema Nacional de Educação. Nós não temos um Sistema Nacional de Educação, né? Temos, sim, uma estrutura e planos de autonomia e responsabilidades próprias dos respectivos sistemas. Mas, considerando, então, uma estrutura de organização da educação nacional, penso ser extremamente importante compreendermos que se precisa compreender e construir essa estrutura de forma orgânica. Portanto, os níveis, etapas e modalidades da educação nacional, eles estão relacionados entre si, e qualquer processo de mudança, de reformas, de reorganização que aconteça em algum desses níveis, em respectivas etapas, incide sobre os demais. E acho que esse é o espírito aqui desta conversa, porque vivenciamos um momento de reforma ou contra-reforma significativa no ensino médio, que vem sob o slogan, e aí entre aspas, do novo ensino médio, que no seu decurso, se for implantado e na medida que seja implantado, provocará fortemente o próprio sentido do ensino superior. Isto sem falar de medidas mais direcionadas propriamente ao ensino superior, as quais, por sua vez, não serão objeto direto das minhas considerações, pelos motivos que eu já apresentei. Mas o que eu gostaria, neste momento, é de salientar algumas mudanças conceituais e organizativas importantes no ensino médio, trazidas por suas diretrizes essas que foram exaradas em novembro de 2018, mas que estariam sendo implantadas este ano, mas já conseguindo, alguns estados, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro conseguiu implantado este ano, implantado em 2021, mais rigorosamente a partir de 2021, mas já alguns sistemas, alguns já se antecipando e implementando, outros sistemas identificando a necessidade de se produzirem condições subjetivas e objetivas mais sólidas não para sua implantação necessariamente, ainda que a lei assim o determine, mas para construir a política de maneira que os prejuízos, de construir a política com responsabilidade. E aí a forma como a política será construída dependerá fundamentalmente da correlação de forças, das disputas que se travam na sociedade no que se refere à concepção de educação e à finalidade da educação nos tempos de hoje. Por isso, inclusive, nós, em diálogo
buscamos como tema desta conferência falar sobre as diretrizes curriculares do ensino médio e superior, e no caso do ensino superior, quero muito mais apontar quais serão os desafios, então, para suas diretrizes frente a essas mudanças que o ensino médio está sofrendo, e as encruzilhadas, né, encruzilhadas da vida acadêmica, e nos envolve como docentes, educadores e educadoras, que envolve os estudantes, as famílias, a sociedade, em tempos pós-modernos, né? Por que a opção de trazer os tempos pós-modernos? Eu gostaria de comentar que essa expressão, e estou falando com uma instituição da cultura e da ciência, estou falando de uma instituição da modernidade, né, que é a universidade. Essa expressão pós-moderno, ou pós-moderno, ou pós-modernidade, ou pós-modernismo, ela é uma expressão que atua pela negação, né? Pela diferenciação e não pela afirmação. Quer dizer, nós poderíamos dizer o que é modernidade, como a modernidade se organizou, mas poderíamos dizer o que vem a ser a pós-modernidade, porque não se tem um nome propriamente, porque precisa ser algo definido como um momento histórico, cultural, que segue a modernidade. É somente isso que se diz. O Frederick Jameson, ele diz assim, se não podemos definir o que é o pós-moderno, podemos, no máximo, dizer que há algo diferente em relação à modernidade. E esse algo diferente, mas sem necessariamente uma estrutura que possibilite a definição, e nós, seres humanos somos ávidos por definições, gera uma insegurança significativa. E nós vivemos um tempo exatamente em que os prefixos e sufixos são os que mais definem as nossas condições do que propriamente os conceitos, né? O que indica que na modernidade nós tivemos a consolidação de conceitos, de teorias, né? E vivemos hoje um momento em que essas são desestabilizadas. Daí nós usamos o pós-moderno, o pós-fordismo, o neofordismo, o neoliberalismo, o neoconstrutivismo, o neodesenvolvimentismo, uma pleiade de prefixos que buscam definir algo hoje em contraposição ao seu outro anterior. Bom, e por que é importante, né? Sempre que discutimos o tempo de hoje como um tempo da pós-modernidade, é inevitável considerar que também é o tempo do neoliberalismo, né? E um tempo que ainda, nos limites, ou no contexto, inclusive, mais radical que nós vivemos das desconstruções contemporâneas, também usamos um outro prefixo, né? Da pós-verdade. E este muito mais desestabilizador, porque não só questiona, mas de alguma maneira sinaliza o próprio ultrapassar de qualquer pretensão que o ser humano, orientado pelo conhecimento, teve, né, ou tem, ou pode ter, de buscar, entre aspas, a verdade. Compreendendo verdade, e mais uma vez coloco entre aspas, não como a verdade absoluta e imutável, mas na linha do que a tradição do materialismo histórico busca analisar a verdade histórica, isto é, o pressuposto de que a realidade pode ser conhecida, o real é cognoscível, não somente na sua aparência, não somente no plano dos fenômenos ou das experiências sensíveis, que são as dimensões que se nos apresentam de imediato, mas o real é cognoscível nas suas determinações, nas suas mediações, naquilo que se revela e se esconde ao mesmo tempo, né, parafraseando de alguma maneira Karel Kozik aqui. E daí a potência do conhecer, né, do buscar conhecer a realidade, que orienta e define propriamente essa especificidade do ser humano, né, um ser de conhecimento, mas que não do conhecimento no sentido idealista ou abstrato,
de que se pode pensar sobre a realidade, ou se pode fazer a realidade a partir do pensamento, mas no sentido material, que o ser humano apreende a realidade pela mediação do trabalho, que significa produzir a partir de elaborações racionais, né, da consciência das necessidades e da capacidade de projetar meio para satisfazê-las. O ser humano age na natureza, age na realidade social e produz, então, o que é necessário às suas satisfações, né, a superação dos constrangimentos que o manter-se vivo coloca. Daí o caráter de mediação de primeira ordem que nós atribuímos ao trabalho, ao trabalho que é uma dimensão humana necessariamente teleológica, isto é, a ação humana é orientada pela elaboração do real no plano do pensamento. E esta elaboração que advém da possibilidade de analisar os objetos, né, analisar os fenômenos como objetos de estudo, como objetos de conhecimento, apreender suas determinações, elaborá-las no plano do pensamento, na forma de conceitos e teorias, foi acontecendo, né, historicamente de uma maneira sistematizada, certo? Mediante o recorte da realidade nas suas dimensões. Então, o recorte do real a partir dos fenômenos físicos, por exemplo, a partir das manifestações sociais, da organização da sociedade, a partir das questões do humano, nas expressões das linguagens, enfim, cada seção tematizada da realidade foi constituindo objetos específicos de conhecimento e configurando, assim, o que nós conhecemos como as ciências, né? Ou as ciências, ou as áreas, os campos do conhecimento, as ciências e as diversas ciências, as artes, as linguagens, a filosofia. E o que vem a ser essa organização, senão exatamente um produto e, ao mesmo tempo, pressuposto da possibilidade, da necessidade de conhecer, de apreender o real e, portanto, elaborá-lo na forma teoricamente. Teorias estas que, desvinculadas do real, também só se tornam abstrações, mas não o são exatamente porque é pela possibilidade, necessidade das novas gerações apreenderem o conhecimento já construído sistematicamente, é que se pode tanto agir sobre a realidade para transformá-la, quanto se pode questionar o conhecimento já existente e produzir novos conhecimentos. Daí que, como dizia, tomamos o conhecimento, tendo o pressuposto que a realidade é cognoscível, o conhecimento, ou as teorias, elas são as elaborações a partir da ação humana, que é de uma ação da praxis, que é da relação entre o pensar e o fazer. A epistemologia clássica, moderna, trabalhou, sim, com o conceito de verdade, sob o positivismo, o mecanicismo, uma verdade absoluta, né, inclusive sustentada pelos métodos experimentais, pelas comprovações. Mas no nosso campo de pensamento histórico dialético, vamos falar de verdades históricas, quer dizer, o conhecimento como expressão do ponto até onde a humanidade pode ter chegado na apreensão dos fundamentos dos fenômenos que procurou conhecer. E histórica, então, porque retrata a condição daquele fenômeno, e histórico porque significa a possibilidade de conhecer com os instrumentos que nós temos para conhecer num determinado momento. Né? Os instrumentos, nesse caso, a própria teoria, o próprio conhecimento já existente, os métodos, os dispositivos técnicos, tecnológicos e assim por diante. Por exemplo, há alguns anos atrás, só para pensarmos na saúde pública em termos de pandemia, nós tivemos 1 ano, ou menos até de 1 ano, de desenvolvimento em tempo recorde da vacina contra a Covid.
a última, se não a última, mas posso não ser precisa, mas uma das últimas, um dos últimos contextos epidêmicos que nós tivemos, não chegou a haver uma declaração de pandemia, mas que também mobilizou muito diversos países, foi da gripe H1N1. E demorou, a vacina à época, ela não foi tão devastadora como está sendo a Covid, mas na época, talvez não menos de 2 anos para desenvolver a vacina, que agora nós tomamos todo ano, junto com a vacina contra a influenza, mais presente sazonalmente, né, num determinado tempo. Resgata esse exemplo para dizer, ora, em 10 anos, os métodos disponíveis e os conhecimentos disponíveis para enfrentar uma situação de pandemia são muito mais completos, muito mais elaborados, muito mais potentes do que há 10 anos atrás. Só para comparar, por exemplo, fenômenos semelhantes, que é uma epidemia de caráter viral. O que isso nos diz, se não da historicidade do conhecimento, inclusive do conhecimento físico, o biológico, né? Porque mudam-se, ampliam-se as possibilidades de conhecer, ampliam-se também o próprio conhecimento e supera-se conhecimento produzido até então, avança-se para outros ou confirma-se, reitera-se o que já se conhece. Por que faço essa digressão? Eu fiz a propósito 2 termos, né, do pós-moderno e pós-verdade. O fiz para chamar a atenção que, do meu ponto de vista, nós estamos vivendo uma virada epistemológica, uma virada epistêmica, que é dada por uma crise da ciência, dentre outras. O negacionismo está aí para comprovar, não é? Uma crise da ciência no sentido, eu diria, mais retrógrado, que poderíamos imaginar ou não poderíamos imaginar, não é? A negação absoluta da ciência, da sua pertinência ou da própria possibilidade do conhecer, fazendo-se com que o negacionismo ele se encontre com o obscurantismo, não é? Mas também temos uma crise da ciência num sentido não obscurantista dessa forma, mas talvez um pouco, não de forma efusiva, já que uma das críticas do pensamento pós-moderno é que a modernidade teria acreditado demais na ciência, acreditado demais no progresso e não avaliou as mazelas que esta crença poderia nos levar, e os desastres ambientais são a comprovação disto, né, do quanto a crença na ciência, de uma perspectiva linear, sem trazer as contradições, acabaram revertendo em mazelas significativas, e vivemos hoje e lutamos para tentar reconstruir, mas é uma questão científica e ética. Mas, então, a partir de uma postura crítica a uma apologia ao poder neutro e progressivo da ciência, mas também há a crítica de que nós já teríamos chegado a um patamar de conhecimento substantivo, né, que a ciência não teria muito mais para onde ir ou muito mais o que fazer, o que, neste momento, o fundamental, o necessário seria ter as informações ou conhecimentos, e isso precisaria também ser discutido, acessíveis, livremente acessíveis. Certamente a difusão científica é fundamental, mas eu diria que acessíveis, inclusive na ausência de critérios de validade, é o que encontramos, é o que vivenciamos, por exemplo, na relação com as informações na internet, na relação com as fake news e assim por diante. Ou ainda, isso num sentido mais deletério, mas até mesmo num sentido virtuoso, o mito da inovação hoje, em contraponto ao desenvolvimento científico, precisa ser lembrado, né? E o mito da inovação está muito mais presente em países de capitalismo dependente do que em países que têm uma tradição de acúmulo de riqueza, e isto na lógica do capital internacional feito, inclusive, a partir dos países de capitalismo dependente, mas a questão da inovação como algo que é fundamental, é o mais importante, ou a pedra de toque
nos tempos de hoje, é algo muito mais de países como o nosso do que de outros países de capitalismo mais avançado que reservariam ainda o caráter estratégico para o desenvolvimento científico, né? E o que é o mito da inovação, se não considerar que a ciência já teria chegado num patamar significativo de avanço, e agora o que se tem que fazer são o aproveitamento e os aprimoramentos. Então, são questões, né? Trata-se de um conjunto de questões que apontam isso que eu chamei de uma virada epistêmica, baseado na crise da ciência, seja pelo negacionismo, seja por uma acomodação quanto à capacidade do conhecer. Nós nos colocamos nem em um ponto e no outro, sob hipótese alguma, negacionismo, nem na acomodação, mas sempre na contradição. Então, a realidade é cognoscível, a produção de conhecimento é absolutamente necessária e precisa avançar, precisa acontecer, e para isso, inclusive, de forma sobre os interesses e a sustentação do público, né? Em nome da sociedade, e daí, a partir do aporte do fundo público e do apoio do Estado, né? Mas não sob uma lógica classicamente, digamos assim, sobre um olhar etapista ou desenvolvimentista, que sempre será para melhor, porque sem ignorar as contradições, né? Precisamos pensar, precisamos atuar e defender o desenvolvimento da ciência no sentido reconhecendo a sua dialética, né? Para retomar termos clássicos também, a dialética da natureza, quer dizer, a natureza reage à ação humana, não é? Agora, pode reagir convergindo, pode reagir divergindo, dependendo de como o trabalho humano de transformação da natureza se faz, né? Então, a pandemia é uma resposta, de alguma maneira, a essa dialética. E a dialética no âmbito da sociedade que se manifesta pelos interesses antagônicos de classe, né? E aí na contradição principal, capital-trabalho. Mas essa perspectiva, como eu disse, se não nos colocamos no ponto nem do negacionismo, nem da acomodação, nos colocamos do ponto de vista histórico dialético. Mas trata-se por sua vez, de um pensamento sob hipótese nenhuma hegemônico, né? Ao contrário, quer dizer, se eu coloquei o negacionismo e a acomodação científica em polos, nós poderíamos ainda trazer um outro polo, que é o positivismo, a reificação da ciência, a ciência com todo o poder, coisa que também, nesse contexto de pandemia, nós temos ouvido com frequência, principalmente pelos meios de comunicação, né? Para resolver uma situação, diz, não, mas nós somos pela ciência, ou técnico. Nunca o termo técnico apareceu tanto na mídia. Não, mas trata-se de uma questão que a decisão precisa ser técnica e não política. A técnica nunca foi neutra, né? E a política nunca foi desprendida de alguma referência do saber também, de objetivos e leitura da realidade e interpretações. Portanto, todas essas antinomias, elas refletem visões positivistas da realidade e têm as suas razões de ser e as suas consequências. E o papel da universidade não é reiterar nem o negacionismo, nem a acomodação e nem o positivismo. Ao contrário, a partir das suas funções de instâncias que trabalham duplamente, historicamente, podendo transmitir, proporcionar o acesso ao conhecimento sistematizado já construído, visando a produção de novos conhecimentos, o papel, portanto, da universidade é um papel histórico, é um papel científico, é um papel ético, é um papel político, e nisto necessariamente eivado de contradições, tal como é a própria realidade. Bom, mas assim, né, se parto, talvez, inicio, talvez, muito mais afirmando referências teóricas, epistemológicas, ético-políticas, preciso dizer que não é este o caminho que está sendo dado, não são esses os rumos que estão sendo dados às reformas atuais.
Numa análise, eu não vou fazer uma análise da reforma do ensino médio, nem de maneira pormenorizada, mas vou fazer algumas considerações justamente a respeito das diretrizes curriculares do ensino médio em voga, para tentar mostrar isso, o que eu chamei dessa virada epistêmica, é um esvaziamento da ciência. É um esvaziamento do conhecimento sistematizado como referência das instituições educativas. Quando nós encontramos, né, e faço uma análise que certamente aqui no que trouxe talvez seja mais pormenorizada do que a fala compreenderá, mas tentarei trazer elementos-chave, né, talvez. Mas nós vamos encontrar, logo no início das diretrizes do ensino médio, o artigo 5, quando fala quais são as finalidades, enunciam-se alguns princípios. Princípios, alguns desses, inclusive, muito caros a nós do pensamento crítico, mas que foram apropriados e ressignificados nessa perspectiva pós-moderna, neoliberal, ou de esvaziamento da referência do humano, né, do que é o ser humano, e o esvaziamento da ciência. Um dos princípios é a formação integral dos estudantes. Esse princípio é extremamente caro, não é? Nós, num campo crítico, falamos da formação omnilateral, o desenvolvimento dos sujeitos, dos estudantes, das suas potencialidades em todos os sentidos. E isso, tipicamente, na educação básica, já que no ensino superior, definições ou escolhas, entre aspas, serão feitas, e aí a dimensão da especialidade é típica, né, ou da especialização é típica da formação em ensino superior. Mas a formação integral, quando aqui enunciada, veja, o ser humano, o estudante, então, de ser histórico, de um ser cuja subjetividade é constituída pelas relações históricas que foram conformando a humanidade, portanto, como seres de cultura, né, como seres de historicidade, a formação integral do estudante é compreendida como desenvolvimento de aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Quer dizer, há uma redução do sentido histórico do ser humano, do sentido cultural do ser humano, a um ser psicológico, a um ser biológico e psicológico. Né? Ou um ser biológico tem um diferencial específico em relação às outras espécies, que é uma dimensão psíquica. Porque entendo que a educação vai além do desenvolvimento dos aspectos físicos, ainda que necessários, ou cognitivos ou socioemocionais, como se fossem elementos distintos e fatores específicos. Não, o ser humano é uma síntese corpórea, intelectual, cognitiva, e das conjugações e das sínteses sociais que faz na constituição do seu ser. Há ênfase nos projetos, no projeto chamado projeto de vida, um projeto a escola, na verdade, eu até já chegaria ao meu ponto final, eu vou adiantá-lo para não ficar devendo. O que acontece é que há um esvaziamento do sentido da escola quanto à sua função precípua de instância de acesso ao conhecimento sistematizado, para se tornar uma instância de vivências e aprimoramentos de experiências. É um retrocesso no sentido pragmático, inclusive filosoficamente falando, quer dizer, o conhecimento válido que a escola deve proporcionar é, no limite, aqueles válidos necessários para o aprimoramento das experiências. Então, você tem uma perspectiva que é pragmática, que é fenomênica, e uma virada do sujeito, de uma referência histórica do ser humano, volto a dizer, para uma referência biopsicológica. E essa questão relativa ao sujeito, da compreensão do sujeito do ser humano, tem tudo a ver com o esvaziamento da escola, a transformação da escola em espaços de experiências e em espaços de narrativas. E aí nós vamos encontrar nessas diretrizes também o que eu falava, projeto de vida, para a construção das suas dimensões de vida. Ora, a escola não é o lugar de construção de projetos de vida, a escola é o lugar em que a vida singular de cada sujeito vai adquirindo sentido, o sentido histórico e social.
Como disse a Viane, a finalidade da educação é desenvolver em cada sujeito singular a humanidade configurada historicamente dessa mesma espécie, né? Há uma série de questões, alguns princípios que poderiam ser ainda mais discutidos também, por exemplo, a pesquisa como prática pedagógica. Nós discutimos, e isso estava presente nas diretrizes anteriores, a pesquisa como um princípio pedagógico, quer dizer, o processo formativo na educação básica orientado de maneira que os estudantes venham a ser capazes de construir objetos de conhecimento, não é? Mas não é esse o sentido que está aqui, e há muitas distrações que essas diretrizes acabam provocando. Porque a pesquisa como prática pedagógica também se aproxima à ideia de que o saber e o fazer docente também não tem base científica sistematizada, mas é produto do processo reflexivo e autorreflexivo permanentemente. Uma lógica também pragmática de se compreender o trabalho docente. E o esvaziamento, isso terá consequências importantes para as licenciaturas e para a formação em pedagogia, né? O esvaziamento dessa especificidade da profissão docente. Quer dizer, a profissão docente, inclusive com a própria crise da ideia de que se seria uma profissionalidade ou não, não se sustentaria sobre uma base científica configurada pela área que assim a define, que é a pedagogia, né? Então, não existiria a ciência da educação, da pedagogia, como a organização do conhecimento científico que sustenta a prática, o ato de ensinar e de conhecer, de investigar e de aprender sobre este processo do ensinar, ao lado, juntamente com a crise, a desvalorização e esvaziamento também das outras ciências. Então, pensemos o que pode vir a formação de uma licenciatura em matemática, por exemplo. A matemática é até o menos grave, porque nas diretrizes do ensino médio, as áreas, na definição de áreas de conhecimento, que seriam os estruturantes do currículo, a matemática ela aparece como uma área em si. Mas se tomamos a química, a física, a biologia, elas se diluem nas áreas, nas ciências da natureza. Tomamos a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, elas se diluem na área das ciências humanas. Nós tomamos as linguagens, que se a língua materna, as línguas estrangeiras, ou mesmo as linguagens de grupos étnicos específicos, mas também tomarmos a linguagem corporal, como a educação física, ou mobilizada na educação física, tomarmos as linguagens artísticas, a dança, a música, as artes plásticas, a arquitetura, o teatro, as artes cênicas, tudo diluído na área da linguagem. O campo de artes, por exemplo, eu tenho acompanhado um pouco os professores organizados na FLADEM, na Federação de Educação Musical, têm feito análises muito ricas nesse sentido, o quanto se lutou para se garantir as especificidades das linguagens artísticas, porque elas são distintas, são próprias, têm seus próprios objetos e as suas próprias epistemes também. Então, quando se lutou para que na educação básica se fossem garantidas fossem garantidos o ensino das respectivas linguagens artísticas, ainda, e dizem eles, mesmo que seja um ano destinado a um, outro ano destinado a outro, mas que o estudante possa ter a formação nas diversas linguagens artísticas com as suas especificidades, quando as diretrizes do ensino médio colocam todos esses conhecimentos diluídos na área de linguagens, para continuar somente neste tema, o resultado é exatamente a diluição, desculpe a redundância, o enfraquecimento, a quebra de referências epistêmicas dos respectivos campos, né? Então, isso até já me adiantando em relação à sequência que eu faria, mas acho que não compromete muito, pelo contrário,
Um dos fundamentos eu falava do esvaziamento da escola, do esvaziamento das referências epistêmicas, da transformação do ser humano em ser biopsicológico, do estudante em ser biopsicológico, e a transformação da escola no lugar de experiências. Ora, isto tudo se coaduna com o nível de generalização que está sendo conferido ao currículo do ensino médio agora. Quando se diluem os componentes curriculares ou as disciplinas escolares que tiveram como referência as disciplinas científicas, são diluídas em áreas de conhecimento. Como disse, das ciências físicas ou das ciências da natureza, das ciências humanas e sociais e das linguagens, os seus respectivos componentes, e tem objetos distintos. O objeto da história não é o mesmo da geografia, eles se interrelacionam porque a realidade é uma totalidade estruturada e dialética, mas são recortes e construções de objetos específicos da realidade, como eu já disse, que foram configurando as áreas dos campos do saber, e as disciplinas, né, científicas, e por relação depois com a escola, as disciplinas escolares. Não, agora a generalização em áreas é suficiente. Isso vai redundar no Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD do ensino médio, em que você não tem os livros para as disciplinas, você tem os livros das áreas. Numa dissolução e interconexão entre os conteúdos das respectivas disciplinas, realizado de formas aleatórias, né? Eu posso estar sendo um pouco... posso estar incorrendo num erro um pouco precipitado de falar como aleatória, mas certamente sem parâmetros claros do que permite que um conceito da física seja associado a um conceito da química em determinada situação, porque são associações muitas vezes produzidas de forma artificial e sem o rigor epistêmico necessário para a compreensão da ciência. O que eu quero dizer... quando se estuda matemática, não se estuda somente, não se estudam os números ou as operações ou a linguagem matemática, estuda-se uma ciência, portanto, com seus objetos, com seus métodos, com a sua episteme. O mesmo diria quando se estuda a história. Portanto, a interdisciplinaridade, que é um conceito que se tornou necessário para enfrentar, tanto na ciência quanto na educação, para se enfrentar a fragmentação dos campos do saber, ela refere-se a inter-relações necessárias, mas não a uma dissolução das fronteiras disciplinares e a conexões sem parâmetros e referência de rigor epistêmico, mas isso está presente nas diretrizes, né? Assim, isso se conjuga ainda com a referência baseada em competências. Então, diferentemente do que caracterizou a escola da ciência moderna, na relação com a escola moderna, né, tendo as ciências como referências para a seleção e organização dos conteúdos de ensino, o que orienta, neste momento, nesse esvaziamento e generalização da escola e redução do estudante ao ser biopsicológico, são as competências esperadas. As competências cognitivas, psicomotoras e socioafetivas ou socioemocionais, hoje também estão em voga. Por que podem ser competências? As referências sobre condutas esperadas dos estudantes e que serão, então, do ensino médio, que serão estudantes do ensino superior e que serão profissionais, a definição de condutas esperadas, porque, na verdade, o enunciado de competências são assim, são condutas esperadas diante das respectivas situações, e os conhecimentos a serem buscados, eles seriam selecionados estritamente no limites da instrumentalidade para o desenvolvimento das competências. Isto é o que define a Base Nacional Comum Curricular. E não é por acaso que as diretrizes do ensino médio, elas permanentemente, ao fazerem definições, elas insistem e reiteram as competências, né? Posso dizer para vocês, no artigo 6º, quando começam as definições eles ficam
definidos os seguintes termos utilizados na presente resolução. A formação integral, eu já falei, os caráter biopsicológico dados nos aspectos físico, cognitivo, socioemocionais. Formação geral é o desenvolvimento de conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento previstos na BNCC, né? E o que vocês também já sabem, que nós todos sabemos, e essa é outra questão para o ensino superior importante, a antecipação de especializações por intermédio dos itinerários formativos. Então, a carga horária do ensino médio, que é de 2.400 horas, e até as diretrizes apontam para ampliação para 3.000 horas, mas que seria uma carga horária de formação integrada, relacionando o conjunto dos conhecimentos que constituem as áreas, os campos do saber, e visando o desenvolvimento desse sujeito como um ser histórico-social e na sua omnilateralidade. E proporcionando uma formação unitária, básica, e que ainda que tenha a formação profissional, mas o faça de forma integrada pela relação orgânica entre conhecimentos de formação geral e de formação específica, a divisão de 600 horas do ensino médio em itinerários formativos, definidas como as respectivas 4 áreas do conhecimento, ciências humanas, linguagem, ciências da natureza e matemática, e o 5º itinerário, que é a educação profissional, há, então, uma antecipação da especialização, e para o ensino médio, o que deveria ser função depois do ensino superior, né? E de uma forma ainda mais preocupante, porque quando chegamos na definição dos itinerários, eles sempre são apresentados como aprofundamento aplicado. Eu vou aqui ler para vocês. Os itinerários, a partir das áreas do conhecimento e da formação técnico-profissional, os itinerários formativos devem ser organizados considerando linguagem e suas tecnologias, aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens, e etc. Matemática e suas tecnologias, aprofundamento, a expressão é a mesma, aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação. No caso das linguagens, das diferentes linguagens, no caso da matemática, diferentes conceitos de matemática, sempre onde? Aplicação em contextos sociais de trabalho. Depois, da natureza, mesma coisa, aprofundamento de conhecimentos estruturantes de aplicação, diferentes conceitos, contextos sociais de trabalho. É idêntico. Portanto, os itinerários é uma antecipação de especialidades e com caráter prático aplicado, com caráter técnico. Então, não só antecipando a especialização, que seria uma função precípua do ensino superior, fazendo de maneira fragmentada e seletiva, porque os 600 horas devem ser destinadas a um itinerário. As instituições podem oferecer 2, 3, 4, na sequência ou concomitantemente, as diretrizes dizem isso, mas a viabilidade é questionável. Da escola pública, então, são 600 horas, oferece 3 itinerários, é presumível que isso não vai acontecer. Então, há uma antecipação das especialidades de forma fragmentada e excludente, ou seja, se o estudante segue o itinerário das ciências da natureza, será furtado, não é? Privado de conhecimentos da área de ciências humanas, da linguagem, da matemática. Então, antecipação de especialidade de forma excludente e ainda sob a lógica aplicada, não de consolidação das bases científicas dos conhecimentos necessários e próprios da educação básica para quando o estudante seguir estudos ao ensino superior, aí sim, a partir das bases gerais do conhecimento, possam adentrar ao campo das ciências, com os respectivos cursos da graduação, apreendendo as bases científicas das respectivas profissões e apropriando-as e desenvolvendo-as para fins aplicados e tecnológicos, como é típico do exercício profissional. Portanto, o que as diretrizes do ensino médio trazem em relação
a ele próprio, é de uma lógica de esvaziamento, de fragmentação, de exclusão, não é? E em relação ao ensino superior, traz contradições fundamentais, porque quem será o sujeito do ensino médio a chegar à universidade? Um sujeito já formado, pelo menos, já fragmentado, dada a seletividade dos conhecimentos que lhe serão proporcionados em razão dos itinerários. Já esvaziado nos seus conhecimentos e conteúdos, dados que não são as ciências, a cultura, a linguagem, as artes que definem o sentido do conhecer, do aprender, mas sim o desenvolvimento de competências, ou inclusive o chamado aprender a aprender. No caso do itinerário da educação profissional, os diversos, a referência científica também se perde, porque o que predomina são os espaços e as experiências de simulação e de experimentação, né? De tal forma que, talvez, concluindo, né, porque penso que já fiz um apanhado, a pergunta é exatamente... sim, eu gostaria ainda de dizer, os diversos conteúdos, acho que já apresentei isso, mas vou reiterar, as linguagens, matemática, a ciência da natureza, as ciências humanas, elas são referidas, não em relação aos seus objetos e aos seus conteúdos, mas sim ao desenvolvimento de estudos e práticas de. Quer dizer, não há qualquer garantia ou compromisso que se tenha o aprendizagem, a estruturação curricular organizada com base nas ciências e para o aprofundamento dos estudos com a finalidade do desenvolvimento intelectual, científico e cultural dos estudantes. Daí, mais uma vez, a própria generalidade do currículo do ensino médio vai levar a uma generalidade dos currículos do ensino superior, se não em todas as áreas profissionais, mas certamente, no mínimo, nas licenciaturas. E aí nós teremos um desafio brutal, porque a perspectiva é da formação de professores generalistas, quando não da própria crise do sentido da formação deste profissional como docente, né? Inclusive porque a ciência da educação também é negligenciada por inteiro. Daí, outras implicações podem vir a ser na dissolução do próprio sentido das licenciaturas, e nós estamos vivendo, já tivemos também as diretrizes relativas à formação pedagógica, não é? Uma possível tendência de enfraquecimento do lugar e da profissionalidade da profissão docente em benefício do lugar dos especialistas que podem adquirir competências e habilidades para ensinar, né? E aí, retornando como professores, inclusive, da educação básica, reiterando de uma maneira reiterativa a lógica pragmática e esvaziada do currículo. Ou seja, aquilo que chamei de virada epistemológica associada ao tempo, à pós-modernidade, à crise da ciência e das referências do conhecimento sistematizado, está mesmo nos colocando numa encruzilhada, que é o tema da nossa fala, né? Numa encruzilhada na vida acadêmica, numa encruzilhada da vida da organização institucional, porque a universidade, se as escolas de educação básica já estão sendo forçadas a tomar, nessa encruzilhada, tomar o caminho do mais curto, né? O mais curto, não menos penoso, o mais curto, que é o mais curto da formação simples, da formação fragmentada, da formação esvaziada, a universidade vai se ver também nisto, sendo confrontada com o próprio conceito de universidade, que seria uma instância
como Saviani diz, inspirado em Gramsci, a instância da cultura superior. Não cultura superior como cultura da elite, mas da cultura superior no sentido de que o espaço se condensa as múltiplas produções históricas que a humanidade pôde desenvolver no plano das ciências, das artes, das linguagens, da ética, da estética e assim por diante. A universidade está já se vendo questionada no seu conceito, né? Podendo vir a ser mais uma instância de trabalho utilitário, de uma praxe utilitária para essa lógica pós-moderna e neoliberal que configura a hegemonia da sociedade hoje. Eu agradeço, parece-me que o tempo foi além do combinado, mas eu agradeço e peço desculpas ao mesmo tempo, porque é o ardil de um tema tão mobilizador. Obrigada, Vilma, obrigada a todos e todas. Imagine, professora Marise, esse é um tema que exige muito debate, né, porque atravessa não só, né, a formação dos sujeitos, né, de jovens, né, na escola básica e no ensino superior, mas também a própria constituição dos nossos cursos na universidade, né, os nossos cursos de licenciatura. Para mim, que sou da pedagogia, sofro essa angústia, né, por conta dessa reformulação curricular que atravessa tanto a BNCC quanto a reforma do ensino médio e essa reforma do ensino superior. Nós temos algumas perguntas e algumas colocações aqui no chat, né, no YouTube e no Facebook. A Glauci, que é da PROEG, ela diz que há uma redução de acesso à universidade, pois os alunos das escolas periféricas não terão acesso aos estudos das disciplinas exigidas no Enem, por exemplo. E a Irlanda, a professora Irlanda, que eu acredito que é a Irlanda do campus de Altamira, diz que as reflexões são muito pertinentes em tempos de reformas curriculares do estilo da BNCC. E nós temos uma pergunta aqui da professora Maria da Conceição. Se o currículo do ensino médio vai mudar, o Enem vai acompanhar essa mudança ou não? Ou seja, o Enem, como vai se constituir o Enem após a implementação desse novo currículo do ensino médio? Né? Essas são as perguntas que nós temos, por enquanto, aqui no YouTube, professora. Muito bem, obrigada pelas questões. Então, acho que as interpretações que a professora Vilma leu já são interpretações que coadunam com a nossa análise, né? Reforçam e chegam à conclusão, inclusive, sobre o caráter absolutamente excludente dessas políticas, porque eu ainda falava essa semana mesmo, ontem ou anteontem, que nós tivemos um seminário. A tendência, né, a reforma do ensino médio, ela vai atingir fundamentalmente a educação pública, que são os 86%, 88% aproximadamente dos estudantes do ensino médio que estão nas escolas estaduais. As escolas federais, elas estão num movimento de resistência bastante importante, e nós temos ajudado a refletir e a construir, a engrossar forças para a resistência a partir da rede federal, porque é uma rede que tem peso nacional e, conforme o seu comportamento e as suas conquistas, é possível também agaranhar forças para a resistência no nível da educação nacional. E as escolas particulares se interessam enormemente por essa reforma, não em razão da sua simplicidade, do seu esvaziamento ou da simplificação do... Está falando. Tchau, pai. Não porque, claro, assim, uma lógica econométrica para as escolas particulares, né? No possível esvaziamento curricular, mas uma lógica que também se desdobra na possível forma como essas escolas vão lidar com os itinerários formativos. Eu tenho uma hipótese
de que as escolas vão cobrar mais ainda, quer dizer, elas teriam obrigação de proporcionar pelo menos um itinerário, e isso configuraria uma carga horária e um preço da mensalidade. Aí, cada itinerário a mais, um delta de mensalidade a mais, quer dizer, uma possibilidade de aumento do enriquecimento dessas instituições, a partir de famílias que, podendo pagar, vão fazê-lo porque interessa que seus filhos se diferenciem. Porque essa é uma outra questão que está muito... que é velada, né? Que é a lógica, nós somos guiados pela dualidade social, educacional, no capitalismo, mas também pela diferenciação. Então, você tem, o mínimo é universal, né? Então, as 2.400 horas, visando a 3.000 horas, e com as 1.800 da BNCC, mais as 600 ou um delta X, conforme o aumento da carga horária para os itinerários. Esse é o mínimo. E o mínimo é o que será para a grande maioria. A elite vai se diferenciar, construindo alternativas, sejam as próprias escolas de elite já vão proporcionar essas alternativas às famílias e vão cobrar por isso, sejam as famílias que vão buscar essas alternativas e pagar por isso. Né? Então, vejam que a crueldade, que a pandemia exacerbou enormemente, né? E não é só pelo fenômeno da pandemia, quer dizer, é uma questão estrutural que se torna mais grave nesse contexto específico da pandemia, mas agora com a reforma do ensino médio mais ainda. E aí é o que o Glauci disse, quem vai chegar à universidade? Quem vai conseguir chegar à universidade? A elite, e uma elite que também é uma elite média, talvez, porque a alta elite está vislumbrando a universidade internacional, em outros países. Você já tem escolas de alta, da alta elite que já anuncia a preparação, depois não vai ser via Enem. Eu fiz um estudo sobre o perfil do Enem, numa ocasião para apresentar num colóquio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O público predominante do Enem é o público da educação da escola pública, e que vê no Enem a possibilidade de acesso ao ensino superior, que não veria em condições anteriores, dada as possibilidades que o Enem abre, né, do acesso à universidade em diversos territórios, e também porque pela possibilidade de experimentar antes. Então, há fatores econômicos que entram em jogo para o estudante do Enem quando que vê a importância do Enem. E vocês veem que, nesse momento, quem mais foi prejudicado novamente foram esses para os quais o Enem é mais estratégico. Então, é isso, acho que a leitura já está feita. Quem vai entrar na universidade? Ou é uma classe média alta, ou é a elite, sendo que a ponta da elite, eu já digo que essa talvez não, porque essa vai para fora do país. Né? Agora, a questão sobre o Enem vai acompanhar, sim, a legislação já diz, a Lei 13.415, que é a lei que modifica a LDB para fazer a reforma do ensino médio, ela diz claramente isso. O Enem, quer dizer, as avaliações terão que seguir a BNCC e as licenciaturas terão que seguir a BNCC. Portanto, e aí você tem tanto o sistema avaliativo, as avaliações em larga escala sendo definidoras do currículo, porque o movimento parece que é a BNCC que altera a avaliação, mas a avaliação que vai dar os rumos ao ensino médio. Portanto, quando o MEC, o INEP, começarem a reelaborar o Enem, e a gente já vivenciou a briga agora, né? Mas de forma objetiva, alterar, conforme o perfil do Enem se manifestar, isso vai refletir na organização do currículo do ensino médio. Então, um caminho de mão dupla. A BNCC incidindo sobre o Enem e o Enem incidindo sobre o currículo do ensino médio. E essa relação ela é cruel, porque pela lógica do esvaziamento de conteúdos, pelo desenvolvimento de condutas mais adaptativas e
e de um próprio condutivismo na relação do estudante com um pragmatismo e condutivismo na relação do estudante com conhecimento. E as licenciaturas idem. Portanto, o que nós temos é um conjunto bem elaborado na sua lógica interna, né? Porque há uma história nas políticas da educação no Brasil em que se mexe nos níveis de educação básica, mas as licenciaturas ou ensino superior vai se mantendo como tal. Desta vez, o artefato ele é bastante bem elaborado. Não é somente sobre o ensino médio, sobre a educação básica que as reformas estão incidindo, mas desde a formação do professor da educação básica, né? E sobre esses sentidos todos que o caráter generalista do professor, a tendência ou a possibilidade de as licenciaturas serem realizadas por áreas de conhecimento, não mais pelos campos do saber, isso tudo está apresentado. Obrigada, professora, por responder às perguntas, né? Eu vejo que na nossa região, na Amazônia, os desafios ainda são maiores com relação à reforma do ensino médio, né? Visto que nós temos escolas ribeirinhas, escolas quilombolas, escolas indígenas, e essas escolas que já sofrem um processo de precarização, né, com a reforma do ensino médio, né, nós vamos ter um esvaziamento completo, né, desse currículo. Nós temos mais comentários aqui, e aí eu vou ler os comentários, e ao final você pode fazer as considerações finais, porque nós não temos mais perguntas. Nós temos aqui uma reflexão da professora Maria da Conceição Azevedo, do campus de Bragança. Ela diz que parece muito claro para mim que essas reformas visam o desmonte da educação brasileira. A Adriana diz, e quando a classe trabalhadora conseguir ingressar na universidade, imagine as dificuldades que serão enfrentadas pelos alunos com a formação de um currículo tão fragmentado. Nem quero pensar na evasão escolar, que já é preocupante. A Raquel Maria da Silva Costa Furtado diz, reflexão muito pertinente da professora Marise diante de tantas alterações dos documentos legais que orientam tanto a educação básica quanto o nível superior. E ela ainda diz assim, alterações proporcionadas pela BNCC e um ensino baseado em competências. A professora Alcidema Coelho parabeniza a professora Marise Ramos pela excelente discussão. A professora Cláudia Oliveira, do GEPT, diz que nossa única esperança é a eleição do governo progressista em 2022, caso contrário, o desmonte será imenso. A professora Célia Regina da Silva Amaral diz que precisamos, com essa reforma do ensino médio, continuarmos a discussão e a luta, a fim de que possamos construir uma política para com responsabilidade, pois estamos muito preocupados e angustiados. Né? Ainda temos outras, né, o texto das DCN, das licenciaturas, está costurado pelas tais habilidades e competências, mantendo esse mesmo direcionamento das diretrizes do ensino médio. A professora Glauci comenta aqui no chat. Então, foi uma boa repercussão, né, nas reflexões da conferência de encerramento da professora Marise. Eu passo a palavra para ela fazer suas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez pelas questões e pelas considerações que complementam e reforçam a perspectiva crítica que eu busquei explicitar aqui, né? Quero dizer que confio muito na universidade pública, sou uma professora universitária igualmente, mas tive uma vida na educação, como professora de educação básica que fui, e também de estudante de escola pública a vida inteira, filha de operário, de mãe do lar, e o significado da escola pública e de instituições da força, são as da rede federal, onde me fiz na época, o segundo grau, né? Então, o compromisso com a instituição pública e a
a confiança, porque não se trata de crença, não é? Porque não é alguma coisa idealista, é a confiança histórica na responsabilidade e no patrimônio que as nossas universidades construíram, e as escolas públicas, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, são espaços de luta efetiva, porque o compromisso, a dedicação, a seriedade que os professores, as professoras das escolas públicas têm com a sua profissão, né, com a sua função, é alguma coisa neste país admirável. Então, tenho uma confiança muito grande na universidade, nas escolas públicas, na categoria docente, nos estudantes organizados e que cada vez mais se apropriam, não é, das determinações que querem fazer sobre suas vidas, mas requerem, se colocam em defesa da sua autonomia, da sua autodeterminação e se organizam para lutar politicamente. Tivemos a experiência com as ocupações, que é alguma coisa histórica, e penso que nós temos os instrumentos fundamentais para a gente entender a realidade, que a nossa capacidade, ou nossa formação intelectual, teórica, política, momentos como esses, em que a universidade se coloca para se pensar internamente, sob referência da conjuntura, é mais uma comprovação da responsabilidade ética que essa instituição assume, né? Então, penso que esse é o caminho, acreditar, fazer o 2022, construir no 2022 um horizonte de um novo futuro, que também não será de todo promissor. Nós sabemos as contradições que mesmo um governo progressista, que nós esperamos certamente conseguir eleger, mas vão enfrentar, porque a questão não se limita à estrutura do Estado, estrito senso. Sabemos muito bem que o Estado ele existe justamente como disse Engels, como uma instância de conciliação, de uma correlação de conflitos irreconciliáveis entre as classes, não é? Então, trata-se de questões que envolvem a relação capital mais amplamente, é a relação do Brasil na divisão internacional do trabalho, são a nossa herança escravocrata, de uma plutocracia que constitui a burguesia brasileira. Não serão pequenos desafios, não é? Mas precisamos ultrapassar este momento de ultraconservadorismo e obscurantismo mesmo que temos a viver, né? Com isso, só posso reforçar de que estejamos muito atentos e que estejamos vigilantes e que tenhamos o nosso tempo de estudo, né, como acúmulo de força para, em situações em que vamos ser chamados, sim, a atuar mais fortemente no enfrentamento junto à sociedade, com a opinião da sociedade, né, educando a sociedade mais amplamente, ou nos educando em sociedade mais amplamente, e também nos desafios institucionais, não são pequenos, os estrangulamentos que a universidade já vive e tendem a viver ainda mais drasticamente, né, com essa política econômica, com as manobras que nós temos visto a cada dia. E finalmente, reconhecer, quando eu tomei a questão da formação integral e disse, ao ser definido, que a formação integral do estudante se expressa por valores, aspectos cognitivo, físico, cognitivo, socioemocionais, eu confesso que pensei, e essa frase se aplica, quando a gente pensa na população ribeirinha, na população indígena, na população quilombola, né? Que significado é esse? Que é o desenvolvimento de valores, aspectos físicos, cognitivos, socioemocionais. O que são toda a população com marcas históricas dessa relação de expropriação e exploração, né, que constitui a diversidade do nosso povo brasileiro. Daí não é preciso pensar os nossos estudantes como seres históricos
histórico-sociais, como seres de cultura, e não como entidades abstratas que terão seus aspectos aprimorados, seja por qual for a lógica, e nesse caso uma lógica altamente pragmática, né? Então, acho que resgatar o sentido do ser humano como ser histórico, social, ser de cultura, e seres produtivos, né? E o caráter estratégico e revolucionário do conhecimento, e esse é o sentido da praxis, que seja, então, a nossa referência. Eu agradeço muito, Vilma. Deixo o meu abraço a Marília, ao meu querido Doriedson, a todos e todas, amigos, amigas do Pará, nossa, que eu tenho no meu coração, assim, de uma forma... Eu vou quebrar o protocolo. Esse pequeno que esteve aqui agora para me dar um beijo, porque vai fazer o karatê, esse pequeno, eu fui com ele na barriga, em 2008, ele nasceu em março de 2009, em setembro de 2008, eu fui com ele na barriga, numa gravidez de risco que eu estava. Mas eu queria ir, era um convite que eu já tinha, já tendo, os meus amigos sabem disso muito, mas estou com vontade de falar assim publicamente. O convite já existia antes de eu ter o resultado da gravidez, e era a segunda já, e com minha idade já avançada, e o meu médico me deu a liberdade, conversando com ele do risco, e falou, olha, a gente tem só que esperar, não era um caso que o repouso absoluto determinasse, isso foi determinado depois, no finalzinho da minha gravidez, você vê onde você vai se sentir melhor, e eu pensei, eu vou me sentir melhor no Pará. Então, eu fiz a viagem, os meus amigos e amigas me acolheram, quase me levavam no colo para cuidar do professora daqui e dali, e hoje tem esse pedacinho de gente aí de 12 anos de idade, também que já vivenciou alguns espaços aí desse estado, me acompanhando em viagens a trabalho. Então, eu tenho um carinho enorme por vocês, pela UFPA, e somos companheiros e companheiras nessa luta, que não vai ser pouca, mas a luta também é um bom motivo para nos mantermos dispostos. Muito obrigada e boa tarde, boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Marise, muito obrigada pela sua participação e pela partilha, né, dessa experiência com os colegas daqui do Pará. Tenho certeza que é o grupo do GEPT, né, que está em peso aqui, na apresentação, né, acompanhando. Né, agradecemos muito as suas contribuições para a reflexão da temática, né, e passamos agora para a apresentação cultural, né, do professor Alberto Cordeiro, que vai apresentar, né, uma atividade cultural em seguida. Né. Agradeço à professora Marília, ao professor Doriedson, pela oportunidade de mediar essa mesa tão importante, né, nessa finalização do evento. Boa noite a todos e a todas. Prazer. Eu vou acompanhar quietinha aqui atrás das câmeras, tá bem? Tá bom, também então. Vou acompanhar aqui um pouco. Tá. Professor Alberto, seu microfone está fechado. Professora Vilma? Olá, estamos lhe ouvindo, professor Alberto. Você me ouve bem, professora? Sim, eu ouço aqui bem. O áudio está bem ruim para mim. Mas assim, gente, eu me chamo Albert Cordeiro, eu faço parte de um grupo de choro aqui de Belém do Pará chamado Choro Guardado. O choro é conhecido popularmente como chorinho, né? A gente conhece mais comumente como chorinho. Mas aqui no Pará temos uma longa tradição desse tipo de linguagem musical. E hoje, inclusive, é uma data muito especial para o choro aqui no Pará. Nós estamos comemorando 16 anos de um projeto chamado Choro do Pará, que é uma orquestra de choro, iniciativa da Fundação Cultural do Pará. Então agora vai acontecer, eu estou aqui passando o som no Margarida Esquiva Zappa do Centur, o recital em comemoração a esses 16 anos. E por conta disso minha fala vai ser bem breve, e eu vou deixar com vocês, para encerrar o evento, parabéns ao FPA pela realização, uma música nossa, um baião que nós compomos chamado Que Fase Igor. Igor é um parceiro nosso de música que passou por um período bem complicado na vida, mas já está tudo bem com ele, graças a Deus.
Então, aproveitando para fazer um convite, domingo agora, às 19 horas, esse grupo Choro Guardado estará se apresentando na Vila Container, que fica na Magalhães Barata. Quem quiser, está super convidado, venha nos prestigiar. Muito obrigado ao FPA pela oportunidade de apresentar nosso trabalho e fiquem aí com a nossa música Que Fase Igor.